Olá, bem-vindo a mais um vídeo de análise de séries temporais, decomposição pelo modelo clássico. Nesse vídeo nós vamos ver como obter os índices, os conceitos principais para a obtenção dos ciclos e componentes regulares de uma série temporal. É importante que você tenha assistido os outros vídeos de obtenção de tendência e índices sazonais para poder entender alguns dos conceitos aqui apresentados. Nós temos maior interesse, pessoal, em uma série temporal registrada com periodicidade inferior a um ano, ou seja, uma série que tenha sazonalidade, uma série com periodicidade semestral, trimestral, mensal ou semanal. Pelo modelo clássico de séries temporais, o valor de uma série, que a gente costuma chamar de y, ele é função da combinação de 4 componentes. Tendência, que é a componente de longo prazo, ciclo, que também é uma componente de longo prazo, mas uma componente de alternância, né, de flutuação, sazonalidade, de curto prazo dentro do ano, e a componente irregular, que é aquela resultante de fatos fortuitos e inesperados. Essas componentes podem ser agrupadas de duas formas. No modelo aditivo, essas componentes são somadas. Elas têm, então, a mesma grandeza da série temporal. Se a série temporal for em milhões de dólares, as componentes serão em milhões de dólares. Já no modelo multiplicativo, elas são multiplicadas. Somente a tendência tem a mesma grandeza da série. As outras componentes, ciclo, sazonalidade e irregular, são índices que modificam a tendência. Como o neutro da multiplicação é 1, se esses índices apresentarem valores semelhantes a 1, eles não modificam a tendência. Quando há influência na série, esses índices são diferentes de 1. O neutro na adição é o 0. Então, quando esses índices são iguais a 0, significa que não há influência deles na série. Quando eles são diferentes de 0, são positivos, aumentam a tendência, ou negativos, reduzem a tendência, há influência na série. O que nós vamos fazer agora é trabalhar para identificar a influência de ciclos e irregulares na série. Nós já estudamos a obtenção da tendência por equação, por médias móveis e por ajuste exponencial, e já aprendemos como obter os índices sazonais pelo modelo aditivo e pelo modelo multiplicativo. As variações cíclicas e irregulares, elas costumam ser estudadas em conjunto. As variações cíclicas, também chamadas de ciclos, são padrões de alta-baixa, de alternância de valores na série dos índices cíclicos, tanto pelo modelo aditivo como multiplicativo, de longo prazo, com periodicidade superior a 1 ano. Já as componentes regulares, a influência delas é resultado de fatos fortuitos e inesperados na série. Por exemplo, uma catástrofe natural, uma crise financeira, um evento político que tenha alterado os valores da série de maneira temporária. Certo? Como é que nós obtemos, então, essas componentes? Bom, a gente isola o valor da componente cíclica irregular da série. Então, no modelo aditivo, vai ser o valor da série menos a tendência, menos o índice sazonal, para cada um dos períodos da série. Isso para uma série que tem sazonalidade. Se for uma série anual, é simplesmente o valor da série menos a tendência. No modelo multiplicativo, nós pegamos o valor da série e dividimos pelo produto da tendência pela sazonalidade. Novamente, fazemos isso para cada um dos períodos da série. Ou simplesmente se divide o valor da série pela tendência, se for uma série anual. Bem, como é que nós avaliamos se há influência de ciclos? No modelo aditivo, nós observamos aquele índice cíclico lá que foi calculado. Nós temos que construir um grafo de linhas para ele. Então a gente faz essa operação para todos os períodos da série. E depois disso, com esses índices disponíveis, constrói-se um grafo de linhas. Se houver alternância desses índices entre valores maiores e menores do que 0, por um período superior a 1 ano, há influência de ciclos na série. Veja que o neutro aqui é o 0, porque é um modelo aditivo. No modelo multiplicativo, a gente faz a mesma análise. Faz o cálculo dos índices cíclicos, constrói um grafo de linhas e observa se existe alternância entre valores maiores ou menores do que 1, com período superior a mais de 1 ano. Se houver essa alternância por período superior a 1 ano, então há influência de ciclos. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Vejam aqui esse gráfico. Esse gráfico é o resultado do cálculo do índice cíclico que foi mostrado anteriormente.
Observe aqui que existe uma alternância. Já que é um modelo aditivo, o neutro aqui é o zero. Então, observe essa alternância sistemática entre valores maiores do que zero, aqui em torno de 20, e menores do que zero, aqui em torno de talvez 35, por aí. Então, os valores têm essa alternância por períodos superiores a um ano. No caso aqui a gente tem 97, 98 e 99, os valores acima de zero. Depois 2000, 2001, 2002, abaixo de zero. Aí alterna de novo. 2003, 2004, 2005, acima de zero. Mais outros 3 anos abaixo, mais outros 3 anos acima. E essa alternância indica, então, a presença de um ciclo de longo prazo, com periodicidade, tanto de alta quanto de baixa, de 3 anos. Veja, em situações práticas, reais, às vezes a gente não consegue identificar isso. Às vezes, a série é muito curta. Imagine que eu tivesse uma série aqui, por exemplo, de 3 anos. Talvez eu não identificasse essa alternância, porque todos os valores ficariam aqui em torno de 20. Então, às vezes nós precisamos de muitos dados. Como essa série é longa, uma série com 18 anos, nós podemos verificar isso. Mas, às vezes, nem mesmo com uma série tão longa assim, nós conseguimos identificar a presença de ciclos. E nem sempre vai ser assim tão bonitinho. 3 anos de alta, 3 anos de baixa. Você pode ter periodicidades diferentes de alta e baixa. Tá? Então, você deve observar isso, mas, porém, deve ter em mente que pode ser que não identifique a presença de ciclos. E observe outra coisa aqui importante. Se fosse um modelo aditivo, nós vamos ver alguns exemplos mais à frente, esses valores aqui, o valor neutro seria 1. Então, teria que observar a alternância em torno de 1. E a componente regular? Bom, antes de a gente verificar a componente regular, só lembrar vocês o seguinte. Nós precisamos calcular índices cíclicos que representem os ciclos de alta e de baixa. Se você identificar que existe influência de alta e baixa, você precisa calcular uns índices que serão representantes do ciclo de alta e baixa para usar na recomposição e depois na previsão. Já que há influência de ciclos na série, isso tem que ser considerado na previsão. Bom, então o que a gente deve fazer? A gente deve obter a mediana dos índices dos períodos de alta e de baixa. Por que fazer isso? Por que usar a mediana e não a média? Porque a mediana ela não é tão afetada por valores discrepantes. Não se esqueçam que, nesse gráfico aqui, nós temos influência de ciclos e irregulares. Aqui, aparentemente, os ciclos têm uma influência maior do que as irregulares. Mas poderia haver grande influência de irregulares aqui, o que iria acabar distorcendo o resultado se, ao invés da mediana dos ciclos, fosse usada a média. Então, a gente obtém a mediana. Quando for para fazer a recomposição, que nós vamos ver mais adiante em outros vídeos, para descobrir qual modelo é o mais apropriado, ou aditivo ou multiplicativo, você deve calcular a mediana de todos os períodos. Por exemplo, se você quer um representante para os ciclos de alta, a mediana de todos os períodos completos de alta. Se você quer para o período de baixa, você deve obter a mediana de todos os períodos de baixa. E aí esses valores vão ser repetidos por todos os períodos de alta, todos os períodos de baixa, para fazer a recomposição. Se, porém, você já descobriu qual é o melhor modelo, usando as medidas de acuracidade, é o modelo aditivo ou é o modelo multiplicativo, e você vai fazer a previsão para um período mais à frente, você deve identificar primeiro se é um período de alta ou de baixa e utilizar a mediana do último período completo de alta ou do último período completo de baixa. Por que isso? Bom, os ciclos são variações de longo prazo. Então, a gente deve pensar o seguinte, talvez o que causou os ciclos no passado não esteja mais presente, ou não esteja presente com a mesma força que estava no passado. Então, o mais recomendável é a gente pegar, para a previsão, o último período completo disponível. Então, por isso, na previsão, apenas o último período completo. E as componentes regulares? Componentes regulares, nós temos que identificar algumas coisas. Haverá influência das componentes regulares se aqueles índices cíclicos que a gente calcula, tanto no modelo aditivo quanto no modelo multiplicativo, eles sofrem mudanças bruscas. Tanto mudanças positivas, eles aumentam de valor, ou eles caem de valor.
Se ocorrer essas mudanças bruscas, por exemplo, era um ciclo de alta e de uma hora para outra os valores caíram. Ou era um ciclo de baixa e os valores caíram ainda mais ou subiram bruscamente. Então, provavelmente isso é indicação de influência de regulares. O que nós devemos fazer? Nós devemos identificar se houve algum fato externo que poderia ter causado aquela influência naquele período em que ela ocorreu. Por exemplo, foi o período que ocorreu uma crise financeira, foi o período que aconteceu uma grande crise econômica, foi o período que ocorreu uma catástrofe natural. Então a gente tem que identificar valores extra-série temporal. Vamos ver então exemplos aqui de gráficos para vocês entenderem. Vejam aqui esse gráfico de CI multiplicativo. Observem que existe influência de ciclos na série. Existe alternância entre valores maiores e menores do que 1 durante períodos superiores a 1 ano. No caso aqui, 3 anos. Certo? Então, durante 3 anos os valores são maiores do que 1. No caso aqui, um pouquinho acima de 1. Aqui em torno de 2. Aqui em torno de 2. E durante 3 anos, períodos, os valores abaixo de 1. Aqui em torno de 0,5. Aqui também, aqui também. Mas o que é interessante aqui, pessoal, é que existem influência de componentes irregulares. Observem esse primeiro ciclo de baixa aqui. Os valores estavam em torno de 0,5. E então, aqui por volta de outubro de 2000, houve uma queda brusca, que permaneceu aqui durante uns 4 meses. Depois os valores retornaram, né, àqueles esperados para esse ciclo de baixa, em torno de 0,5. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Aconteceu aqui, nesse segundo ciclo de baixa, quando chegamos aqui no final de 2008, houve essa queda. Os valores estavam talvez em torno de 0,4 e caíram para abaixo de 0,5. E permaneceram assim até o início de 2009. Aqui, nesse caso, como foi final de 2008, poderia ser o efeito daquela crise financeira que começou nos Estados Unidos e se alastrou para o mundo, final de 2008. Então, observem aqui que essas duas mudanças bruscas são indicação de presença de componentes regulares. Aqui nós não temos isso porque a gente observa essa mudança, mas você tem várias flutuações aqui. Os valores estão acima de 1, mas acontece grande flutuação aqui. Então, não é caracterizado uma influência marcante das irregulares como temos nesse caso aqui de baixo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, novamente, CI multiplicativo, existe alternância sistemática entre valores menores aqui e maiores do que 1 durante um período superior a 1 ano. Mas aqui dá claramente a perceber que em outubro, outubro de 2000, aconteceu uma queda substancial. Os valores estavam em alta, aqui entre 2 e 2,5, e eles caíram chegando até perto de 1. Isso é indicação de presença de alguma componente irregular, algum fato externo que causou esse efeito na série. Às vezes também, pessoal, a componente irregular, esse fato externo, não altera a sua série. Não provoca mudança nenhuma. Isso pode acontecer às vezes. Aí você vai procurar pela existência de ciclo. Por exemplo, poderia ter acontecido um grande fato aqui e talvez reduzisse o valor da série, mas não causou mudança. Durante aquele período não houve nenhuma mudança. Então, olhe para o gráfico para ver se há influência de ciclos e se há influência de irregularidades. Como é que a gente justifica isso? Os ciclos pela alternância dos valores por período superior a 1 ano. E as componentes irregulares, a influência delas, pela flutuação dos valores. Você tinha os valores aqui em um determinado nível e houve uma queda. Ou poderia ser um aumento também. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. E os próximos vídeos nós vamos mostrar como construir esse gráfico aqui, obter esses índices no Excel. Certo? Obrigado e até lá.